bem-vindas. Ó, gente, vamos ligar as câmeras aí, né? A gente vai ter uma palestra hoje sensacional, espetacular. Vamos fazer as honras ali para o nosso CEO, para o nosso franqueado Isaílson. Vamos ligar as câmerazinhas aí. Aí, começou a ligar, começou a melhorar. Ainda tem gente com a câmera desligada ainda. Mas aí já passamos 6 minutinhos, eu acho que agora já começa a entregar a palavra, né, para o pessoal aí. Muito bem, muito bem. Obrigado, Edson. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu acho que quem não abriu a câmera ainda não deve estar com a camiseta da Jumper, né? Eu acho, né, Edson? Daí estão tímidos aí, né? Então, deve estar com a camiseta do time de futebol, essas coisas, né? Tudo certo. É, E assim, sendo do Grêmio, tudo bem, né? Não é querer falar, não vamos falar de time, tá? Mas sendo do Grêmio, tá valendo. Brincadeiras à parte, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje irei conversar com o nosso franqueado, Isaílson. Isaílson já está na live aí, pessoal. Dizer que essa live também está sendo gravada, então peço a autorização de todos aí para gravá-los, porque é um case e essa live vai subir lá na nossa universidade corporativa. A hora que alguém quiser ir lá e ouvir novamente alguma estratégia, alguma coisa, pode estar indo lá e ouvindo novamente. Então, muito boa tarde a todos, boa tarde, Isaílson, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Leandro. Obrigado, né, por essa honra de estar aqui, né, logo de início, primeiro ano de funcionamento, né, de operação da unidade. A gente já está participando com vocês aqui. Queria agradecer esse reconhecimento. Ainda não estamos tendo o faturamento desejado, mas na questão de matrículas, acho que talvez vai ser o foco maior aqui, né, e vamos lá, né, vamos conversar. Ótimo, muito bem, mas fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, vai ser um bate-papo, onde eu vou fazer algumas perguntas para você, você responde o que você se sentir confortável em responder. Depois eu abro para o time aqui, para a nossa família, adianta, quem quiser fazer uma pergunta ou perguntas para você também, eu vou abrir depois. Ou se, inclusive, alguém tem perguntas enquanto a gente vai conversando, pode colocar aí no nosso nas mensagens, tá, pessoal? Pode colocar ali nas mensagens, depois eu vou fazendo as perguntas para o Isaíus. Mas fica bem tranquilo, tá, Isaíus, que vai ser um bate-papo aí, e estamos todos no mesmo barco. Fica bem tranquilo, tá? Iniciar, cara, falando assim, um pouquinho mais sobre você. Quem é o Isaílson? O que você fazia antes da Jumper? E qual unidade que você é também, né, Isaílson? Legal. Então, eu sou natural aqui do interior do estado, de Santa Catarina, né, sou formado em engenharia de produção, tenho 30 anos, sou casado com a Gabriele, minha sócia aqui, né, ela optou por deixar eu conduzir essa reunião aqui, mas todo o crédito aqui é dela aqui com certeza também, né. Temos uma filha de 8 anos que está acompanhando nós nessa trajetória, então sempre trabalhamos em indústria, né, eu vim de 11 anos aí de indústria, sempre trabalhando com o lado analítico, dentro de ambiente fechado, né, pouco time pequeno, não tinha aquela pegada comercial, né, então sou filho de uma pessoa que era de indústria também, então sempre a família atuou nessa área de indústria, né, alguns tentaram empreender, infelizmente não deu certo, então continuam trabalhando hoje, né, e eu sempre tive essa veia, essa vontade de empreender, né, até que encontrei alguém que encarou junto comigo aí e cá estamos, né, na Jumper, na família Jumper. Que legal. Bom que deu um casamento perfeito, né? O Graças a Deus. Isaílson, ele é mais estratégico, mais técnico, né? E a Gabi, ela é mais comercial. Então, como a Perfeito. gente sempre costuma falar, um é acelerador, outro é freio, né? Então, precisa ter os dois, né? Um que acelera, o que freia também. E isso é importante. Mas o que que fez vocês, Ailson? Então, pelo que eu entendi da tua família, você é o primeiro empreendedor. É isso mesmo? E um dos primeiros. E o que que levou você a investir na Jump? Como que você chegou na Jump? Então, a Jumper, por a gente já ser aqui do estado, né, a gente já conhecia a Jumper em algumas cidades, aqui próximo já existiam, né, e quando a gente
começou a pensar em empreender juntos, né, a gente buscou algo que realmente unisse a família, né, que tivesse um propósito, e para que melhor propósito do que a educação, né, e casando com o objetivo agora, a nossa filha, como eu falei, com 8 anos, a gente quer buscar uma boa educação para ela, né, então o que eu gostaria de vender que fosse bom para mim, que eu gostaria de comprar, né, então aí que a gente começou a comparar muitas franquias, muitas possibilidades, muitos nichos, e em conversa aí com alguns amigos, né, uma pessoa que tem muito próxima, sugeriu, né, que poderia ser uma franquia de educação. Comecei a buscar algumas bandeiras e encontramos, né, reencontramos a Jumper, na verdade, como eu falei, já conhecia, e acabamos encontrando novamente quando fui pesquisar, né. Legal. Quem quer esse teu amigo aí que eu vou mandar um presente para ele. Mas a questão é encontrar algo com propósito, né, Isaías, para empreender. Desde o início, quando a gente conversou, antes mesmo de você comprar a franquia, a gente sempre conversou muito sobre propósito, né? Então, eu acho que o que falou mais alto nesse caso foi o propósito e você poder deixar um legado para tua filha, né? Então, Exato. isso é muito bom. E você vê que deu um match legal, né, entre o que você estava procurando sobre o nosso negócio, que tem gerado bons frutos, né, inclusive. E assim, Isailson, como é que está sendo essa nova experiência de empreendedor, de franqueado? Quais foram os maiores desafios para você até agora, até então? Legal. Bom, é uma virada de chave muito radical, né? A gente sair do lado analítico da indústria, né? Tanto eu quanto a Gabi, a gente entende de indústria, né? Entendia só sobre isso até então, né? A parte analítica, analisar processos. Ela veio da área de qualidade da indústria, né? Então, para nós foi uma virada de chave muito grande. E um fato que você mesmo me falou quando a gente foi visitar, ainda não tinha fechado, né? O contrato, a proposta, mas você mesmo me falou, né, Leandro, venham com a mente aberta, venham preparados, realmente vocês sabem, mas vocês sabem de onde vocês estão, né, vocês vão entrar em um ambiente novo, por mais que você já entenda de gestão, eu já estou na área de gestão de pessoas há mais de 7 anos, mas é diferente uma gestão de pessoas dentro da indústria, uma gestão de pessoas no comercial, né, uma pegada direta com o público, então, não é só trabalhar dados, é trabalhar pessoas, conseguir sentir, né, então, isso foi uma virada de chave muito grande para nós, né, que a gente teve que reaprender, né, começar do zero, algo que a gente não conhecia, era desconhecido, tanto empreender, quanto empreender lado comercial, quanto educação, né, eu acho que os principais pontos aí, desafios mesmo, não, graças a Deus não tivemos muitos, mas foi encontrar o local, né, a gente conseguir encontrar fornecedores confiáveis, parceiros que realmente cumprissem os prazos ali para a inauguração, e essa virada de mentalidade, né, esse mindset, como dizem, né, a gente realmente se preparar e aceitar que por mais que às vezes a pessoa sabe, tem um tempo menor de carreira do que a gente, né, mas ela sabe o que ela está dizendo, ela sabe o que ela está trazendo, né, como, eu posso usar o exemplo até aqui, a tua equipe, né, de marketing, né, Leandro, é um time novo, um pessoal, uma galera nova, se você for pensar assim, pô, essa galera não sabe o que estão dizendo, não, eles sabem o que eles estão dizendo, né, eles Geração sabem Z o que total eles aqui no estão... marketing, né, Zé? Oi? Geração Z total aqui no marketing. Exatamente. Então você fica, né, poxa, essa garotada aí vai me falar, vão falar e vai dar certo, né? Então você ir com essa mente aberta, assim, faz toda a diferença, né? Do que eu ficar assim, não, mas na empresa que eu trabalhava já funcionava assim o marketing, eu sei que é assim que vai dar certo, mas é outra coisa, é outra história, é outro nicho, né? Então acho que isso fez muita diferença. E é um desafio interno para a gente lutar contra isso. A gente tem resistência natural, né, do ser humano. A gente ficar nessa resistência, a gente pensar, poxa, eles não sabem o que estão dizendo, eles estão falando, mas eles não conhecem, eles não estão aqui, né? Então, isso é um desafio grande. Boa, boa, boa. Nossa, olha só que legal. Por mais que você já traz uma bagagem de muitos anos, você ter a humildade de escutar as outras pessoas, isso muda o jogo, né? Isso é uma qualidade muito boa. E uma coisa que me marcou muito nas primeiras conversas com o Isaílson, no treinamento dos franqueados, se eu não estou enganado, acho que foi, que a gente conversava e tal, e às vezes falou, não, Leandro, eu estou preocupado em fazer a minha empresa dar certo, porque a Jumper é a minha empresa. Eu não vou trabalhar pela franqueadora ou por alguém, eu vou trabalhar por mim, pela minha empresa, porque a minha empresa tem que dar certo. Então, isso me chamou a atenção, porque desde o primeiro momento vocês já se colocaram como à frente do negócio mesmo, responsáveis, né,
para o negócio de vocês. Não terceirizaram em nenhum momento. Isso me chamou a atenção lá no início já. Não, eu vou trabalhar para minha empresa dar certo, porque a empresa é minha. Né? E isso é muito legal, porque às vezes no mercado de franquias, isso se confunde um pouco, Isaías, né? Aí eu tenho uma franquia, então alguém vai fazer por mim. E na verdade não é assim que funciona, nem pode, né? Fazer pelo franqueado, o franqueado que tem que fazer. Então, essa postura, esse posicionamento sempre me chamou muita atenção. E aí que vocês colheram os frutos, estão colhendo os frutos, claro, de muito trabalho, e estão trabalhando, são os primeiros desafios de muitos que virão, mas a vida de empreendedor é assim mesmo, né? Mas, por outro lado, também são muitas conquistas, né? E eu acredito que vocês já estão conquistando aí um bom crescimento. Se a gente olhar no grupo comercial, todo dia tem matrícula lá de Timbó. Todo dia está caindo matrícula de Timbó. Pô, eu gosto de olhar cada pouquinho lá a matrícula de Timbó. Isso é maravilhoso. Mas conte para nós, Wilson, a sua unidade por ser case de sucesso. Quantas matrículas você fez nos primeiros meses, né? Acho que foram 2 meses. E quantas matrículas cada mês? E quantas pessoas tu tem nesse teu time aí, cara, para estar jogando matrícula a cada pouco no grupo aí? Como é que está distribuído o teu time hoje? Então, falando um pouco sobre as matrículas, né, aos 2 meses a gente se desafiou aí com 30 matrículas pela franqueadora. Aqui internamente a gente teve um pouquinho maior, porque a gente tinha uma expectativa um pouco diferente agora para esse mês, né, que passou, esse mês de março, mas infelizmente não foi o momento ainda, né. Mas assim, as 2 metas de 30 a gente conseguiu bater com folga ali um pouquinho nos 2 meses. E o time, o tamanho do time hoje, ele está menor do que o ideal, né? A gente não está com o time completo, a gente tem 2 pessoas a menos, a gente iniciou com 5, hoje estamos com 3, né? Temos 2 vagas em aberto, divulgadas, né? Mas estamos em fase de contratação, de buscar uma pessoa que aceite, que encare os valores, os propósitos, né, mas tudo depende disso também, do que a gente falou aqui, de ter a mente aberta, a gente sentir quando conversa com a pessoa que ela está disposta realmente a reaprender dentro da franquia. Por exemplo, veio pessoas que já trabalharam em concorrentes, né, que, eu sei que se faz assim, lá a gente vendia assim, eu sei que dá certo, assim eu sei que não dá certo. Opa, peraí, se ela já vem com vício, já vem pensando que dessa maneira ela tentou uma vez e não deu certo, quando a gente pedir, sugerir alguma coisa, ela já vai saber se dá certo ou não. Então, aí é um ponto delicado, né? Então, a gente tem muito esse cuidado, esse zelo, né? Então, parte de orientação comercial, hoje estamos com 2 pessoas, né? A Gabi está dando esse suporte, mas não que todo o resto do time não esteja conectado ao comercial, né? Como a gente falou na reunião pela manhã com a Ângela hoje, todo o time está envolvido com a parte comercial. Acho que o comercial é a veia, né, do nosso negócio. Mas não deixando de lado as outras atividades, claro, né? Não desviando, digamos, as funções, mas sim a gente, todo mundo saber qual é o nosso objetivo, como metas de matrícula, meta de faturamento, né? A gente ter esse envolvimento com todo o time faz a diferença também, né? Esse engajamento com eles, né? E para bater, com certeza, bater essas metas que a gente teve de matrícula nos últimos meses, foi essencial a gente ter essa empatia com o time também, né? Conseguir sentir com eles, né, quais são as dificuldades, onde que a gente pode entrar como gestão para dar suporte, para dar apoio, né? Porque eu sempre tive isso para mim como gestor. Um gestor está ali para abrir caminhos, né? Para que a equipe consiga caminhar. Né, tem algum obstáculo, alguma coisa, a gente tem que parar junto, tem que ajudar, e daqui para frente o caminho está livre, segue que eu vou voltar para a estratégia, eu vou voltar para o financeiro, seja lá onde que é o meu lado na gestão. Acho que tendo muito esse cuidado de divisão das funções, mas no momento que pega, todo mundo tem que pegar junto, né, que pega alguma dificuldade, todo mundo pega junto, na busca de soluções e não de culpados. Acho que tem algo sobre isso na nossa, na nossa cartilha de valores, né, no nosso manual ali. E justamente isso pega, né, quando a gente faz essa integração com o time, a gente faz eles entenderem realmente esses propósitos, vai se tornando natural, você não precisa falar, pessoal, estamos com dificuldade aqui, estamos com necessidade de uma ação aqui, o pessoal já vai sentindo, né, tem esse engajamento da equipe. Muito bom. Mas você está com dificuldade de contratar gente, então, cara, isso é inédito, ninguém tem dificuldade de contratar gente aqui, né? Então, mas vocês estão em 3, mais você e a Gabi, né? Sim. Então, assim, mesmo vocês estão em 3, mais você e a Gabi já são 5 pessoas, né? Focadas no negócio, mas mesmo assim tem 2 vagas em aberto. Ok. Você lembra de cabeça, o primeiro mês foi 30 e quantas matrículas, o segundo mês foi 30 e quantas?
Foram 34, se eu lembro bem exato, e no segundo mês foram 32. 32. Ótimo, bateram os 2 meses, passaram das 30. E para você conseguir fazer essas 34, 32 matrículas de forma bem saudável, né? Porque eu senti que foram matrículas bem saudáveis, muito bem feitas também. Quais foram as estratégias de marketing e estratégias comerciais que mais deram certo para vocês aí? Olha, para a nossa região aqui, o que funcionou, Eliandro, foi muito a prova social, foi muitas pessoas vir, ver e acreditar, né? E para isso, volto na equipe, né? Eu sempre aprendi que a gente precisa priorizar as pessoas, principalmente as pessoas da nossa equipe. A gente teve que vender a nossa missão, visão, valores, quem é a Jumper, quem é o nosso propósito para a nossa equipe. Foi o primeiro passo. E depois, a nossa equipe vende esses valores para as pessoas. Então, a gente consegue mostrar o valor da escola e trazer as pessoas para fazer a matrícula. Tanto é que a maioria dessas matrículas que a gente faz, a gente está com... a taxa de conversão é até confusa aqui, porque a gente não recebe muitas visitas. A gente faz mais mais matrículas pelo WhatsApp, né? Porque a equipe tem isso, né? Eles têm esse cultivo, esse zelo com cada pessoa que busca, seja por tráfego pago, seja por indicação, né? A própria equipe aqui traz os contatos, as pessoas que conhecem, né? O Yuri aqui, o nosso vendedor, orientador, ele está sempre em contato com a família. Então, poxa, para que mais gratificante que você saber que o teu funcionário está vendendo para a família dele? Porque ele sabe que é bom, porque o negócio é bom, porque ele acredita no negócio, né? Seria ruim se eles tivessem uma lista de contato e falassem, poxa, eu não vou vender, porque eu não tenho certeza dessa imagem, eu não tenho certeza dessa escola, né? Mas isso realmente enche de orgulho quando a gente vê que eles estão vendendo para pessoas que eles gostam, que eles confiam, porque eles confiam também na Jumper. Então, acho que é um conjunto de fatores, né? E falando de marketing e estratégias, para nós tem mais funcionado essa prova social, realmente, do que aquele marketing mais, digamos assim, mais ousado, né? Com exceção do tráfego pago, que está ajudando muito aí, até o Jefferson, se estiver na live, que agradeço muito as dicas que deu para nós, o suporte que tem dado aí com a parceria que a gente tem, né, com a questão do tráfego pago, mas realmente a prova social, hein? Oi? E o Jefferson não esqueceu da nossa comissão também, né? E a prova social, ela vem muito forte, né? Quando você começa, você já inicia. Hoje a gente estava fazendo as contas ali, estamos com mais de 10 turmas rodando. Poxa, vocês são loucos, menos de 60 alunos aí rodando com 10 turmas. Mas assim, é o que tem feito a diferença para nós, né? Não está se pagando, ainda não está se pagando. Eu estou entrando em sala de aula e estou dando aula também. Mas são conceitos que eu conheço, né? Que eu fiz cursos na área de informática, eu fiz cursos, né? Sou formado em engenharia, como eu falei, então me facilita alguns contatos aqui com o pessoal. E o que a gente não consegue, a gente traz os professores que a gente tem, né, de melhor, faz entrevistas, claro, né, mas a gente traz eles para a sala de aula e isso facilita muito quando vem alguém visitar, quando vem alguém ver, né, realmente está funcionando, é algo de qualidade, as pessoas se preocupam em entregar a qualidade na aula. Então isso é perceptível e o boca a boca faz o restante, né, a gente tem percebido muito isso. Legal, legal. Então, das estratégias que está dando mais retorno é o tráfego pago, e aí vocês fazem a venda ali muito por WhatsApp. Vocês chegam a mandar o contrato para a pessoa assinar aquele contrato do Uno, ou a pessoa vem até a escola assinar. Em média, vocês estão investindo quanto por mês, assim, para vocês fazerem essas matrículas no tráfego pago, Isaías? Legal. A gente envia, sim, o documento para assinar, né, porque ele sai a assinatura do DocSign, a gente já está usando o sistema Uno, então ele já sai o contrato digital com o DocSign, e a pessoa só acessa o link e faz a assinatura, né, não é um contrato preenchido à mão, digamos assim. Muito prático, né? Muito mais prático, né, as pessoas preferem isso. Hoje mesmo teve um caso assim, né, que a mãe falou, né, manda aqui porque eu não tenho tempo de parar, não tenho tempo de ir lá na escola, sábado o pessoal viaja muito, então não querem comprometer o sábado também. Vamos unir o útil ao agradável, a vida deu limão, vamos fazer limonada, vamos utilizar, né? E a questão do tráfego pago está em média um salário mínimo ali por mês que a gente investe, né, e tem dado um retorno legal. Um salário mínimo por mês, mais ou menos, que vocês investem. Isso. E isso no tráfego pago mesmo, sem contar o trabalho da empresa que faz o tráfego pago, no caso. Isso, exato. Tá, ótimo. Não, é bom a gente ter essa noção. Então, mais ou menos ali, vocês investem em média 1,5 mil em tráfego pago por mês, só que está dando retorno, né? Isso é importante. A gente tem que entender que se a gente for fazer outras ações, a gente também vai gastar.
Só que também o tráfego pago não é que eu tenho que ficar só no tráfego pago, né, Isaías? Você tem que também fazer as ações offline igual, Com né? certeza. Até essa questão de estar na comunidade também. Vocês já fizeram algo nesse sentido de estar na comunidade, participar de festas, patrocínios, ou vocês não foram por esse caminho? Como é que é o trabalho de vocês aí? Sim, a gente está iniciando agora mais contato com a comunidade, a gente fez parcerias com empresas, né, graças a Deus já temos até um curso de solda dentro de uma indústria já acontecendo aqui na cidade, né, participamos de alguns eventos aqui na comunidade, um deles foi uma campanha de adoção de cachorros, de cães de rua, né, teve aqui próximo, aqui até um vizinho, o comércio veio convidar a gente para participar, a gente entrou lá e também vendemos a imagem ali, né, fizemos um marketing, né, e é algo que não tem um custo elevado, né? Você investe em alguma coisa ali, alguns brindes, conversa, faz o boca a boca e traz pessoas para a escola, né? Faz matrícula. Então, é um marketing que vale hoje, né? Então, esse sair, conversar com a pessoa, com as pessoas, com a comunidade, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Inclusive, falava ontem com as nossas equipes aqui de Pinhalzinho Maravilha, no final de semana, nós participamos de 9 famílias na escola. Né? Então, assim, às vezes o pessoal, mas Pinhalzinho, ganhou de novo a competição, ou enfim, bateu meta de novo, né? Mas Pinhalzinho trabalhou sábado em 4 ações, Maravilha trabalhou 13, e domingo trabalhou na 4ª ação também. Então, foram 9 ações durante o final de semana entre as duas escolas. Só que é mais a questão que a gente falou, é mais questão de estar disposto a trabalhar, né? A se mostrar, a fazer o relacionamento. Investimento não é tanto. É mais sair da zona de conforto mesmo, né? É mais se mostrar mesmo. Então, fazer fazer esse social da empresa, que é importantíssimo. É importantíssimo. Muito bom, Isailson. E como que é a tua rotina, ou a tua e a da Gabi hoje, como franqueados? Como é que é a rotina de vocês? Vocês ficam mais no operacional, mais estratégico? Você já adiantou um pouco aí que você dá aula também, mas como é que vocês se dividem aí as tarefas e a rotina de vocês? Então, nós somos em dois, né? Então a Gabi pegou mais esse lado comercial mesmo, né? Até porque a gente está com um orientador a menos. Tá à frente disso, a gente se divide no pedagógico, né? Inicialmente tinha ficado mais com ela, mas a gente se divide, até porque, como eu falei, estou indo para a sala de aula em alguns casos, até para sentir, para conhecer os alunos, né? Então, nós ficamos aqui, em média, 12, 14 horas aí por dia, né? Depende o dia. E eu ainda estou me dividindo com outra empresa, ainda estou trabalhando CLT em outra empresa, né? Conforme foi combinado, né, eu tinha comentado com vocês, eu ainda estava trabalhando, né, então a Gabi está 100% no projeto aqui, ela fica direto, né, e eu consigo trabalhar híbrido, né, a parte home office aqui dentro da escola e consigo ajudar na parte estratégica também, e em momentos que a gente tem aula, eu consigo participar, né, por exemplo, comecei com aulas de informática, né, eu tenho curso de informática, então, com informática básica a gente consegue trabalhar, e a gente consegue também ir sentindo, né, sentindo os alunos, que são os nossos clientes, o que eles estão achando, o que a gente pode incrementar, o que a gente pode participar, né? Então isso faz toda a diferença. Quando a gente coloca, agora a gente conseguiu contratar um professor de informática e robótica, inicia na semana que vem. Então hoje eu já sei o que passar para ele, já facilita para mim, esse aluno é assim, esse aluno é assim. Então quando você entrar em sala de aula tem que ter esse cuidado, tem que ter aquele cuidado. Porque, voltando na história, a gente nunca é o primeiro empreendimento de escola que a gente tem. Então eu não tinha essa noção, eu preciso ir para a operação para me entender, né? Mas agora, contratando alguém, eu já sei como que eu vou, né, vou fazer o treinamento, vou passar o treinamento para ele. Com isso vai sobrar mais tempo para a gente ser estratégico e apostar nos outros cursos, nos outros, né, nas outras aulas que a gente tem também, né, nas outras áreas que a gente tem, melhor dizendo. Então, uma coisa vai levando a outra. Perfeito. Na verdade, humildade, como a gente conversou antes, né? Tem que ter muita humildade para ir para a sala de aula, já tem uma carreira de sucesso. Vocês dois já tinham uma carreira de sucesso. Mas para voltar. Só que aí eu te pergunto também, se sair um professor, tu sabe dar aula. Se você ficar na mão, você sabe dar aula. Se precisar contratar o professor, você sabe contratar. Se precisar treinar, você sabe treinar. A Gabi, no comercial, se não tiver tele, ela sabe fazer tele, ela sabe contratar, treinar uma tele, tanto orientação também, né? Sabe vender, então não fica dependente somente dos colaboradores. Se os colaboradores saem,
o franqueado não sabe como fazer alguma atividade. Então, isso é muito importante. Muita gente não sabe, mas eu, quando comecei, eu fiz um caminho muito parecido com o teu. Inclusive, eu trabalhava durante o dia na indústria, à noite na escola. Aí depois eu comecei a trabalhar de manhã na indústria, tarde e noite na escola. Aí depois eu comecei a trabalhar um dia da semana na indústria e o resto na escola, até que eu parei de vez quando eu fui para a minha segunda unidade. E também eu dava aula, eu lembro que uma época para 6 ou 7 turmas, aula de vendas, aulas de gestão, aulas de auxiliar administrativo. Então, eu dei muita aula também, inclusive dava aula até o sábado à tarde. Eu lembro que eu tinha uma turma das 3 da tarde às 5, de vendas. Então, você imagina a aula de vendas no sábado à tarde, né? Haja energia para você conseguir, né, levantar o astral do povo. Mas, em contrapartida também, eu nunca fiquei refém de ninguém. E aí, com base nisso, eu também treinava e sabia como cobrar e o que exigir dos meus professores também. Então, é muito bom você vivenciar isso. E sem falar que você economiza um bom valor também, né? Então, tem que deixar isso bem claro. Exato. Legal, muito bom. Pessoal, muito bacana a live aqui com o Isaílson. Tenho certeza que sendo muito produtivo para todos. E quem tiver perguntas, vai colocando aí no chat, tá? Vai colocando aí as perguntas aí que logo eu faço a sua pergunta para o Isaílson, tá? Então fique bem à vontade. Agora, Isaílson, vamos falar um pouquinho da relação franqueado-franqueadora, tá? De que forma a franqueadora te ajudou nessa tua pequena trajetória na Jumper de alguns meses? Como é que está sendo o papel da franqueadora? O que mais te ajudou você ter adquirido uma franquia? Então, desde o início, as dicas, né, as sugestões que vêm, são todas embasadas, né, ó, faz isso porque em tal lugar deu certo, faz dessa maneira porque tal unidade conseguiram fazer. Acho que esse engajamento que tem essa família Jumper, realmente, ela facilita muito, né, e o suporte que traz a franqueadora para a gente quando a gente está iniciando, com certeza de grande valia, né, desde da sugestão de ações, né, esses engajamentos que tem nos grupos comercial, agora vamos fazer uma ação, né, estamos em ação de Páscoa, por exemplo. Então, isso facilita muito, porque a vida é tão corrida, né, nesses 2 meses, 2, 3 meses que a gente está na operação, você percebe que passa tão rápido que você acaba esquecendo de datas comemorativas, por exemplo, né, quando chega, está em cima da hora já, poxa, como é que eu vou desenvolver um material aqui para mim fazer, não, peraí, a franqueadora já fez, já elaborou, né, pode parecer que eu estou puxando para o lado da franqueadora, mas é a realidade, a gente como franqueado não tem tempo para ficar pensando, né, montando material e, vamos colocar, por exemplo, se eu tivesse uma escola sozinho aqui, uma bandeira branca, eu ia ter que parar 2, 3 meses antes, deixar pronto o material da Páscoa, né, para mim conseguir ter fôlego agora para fazer matrículas e daí começar a trabalhar esse material que eu já venho trabalhando há um tempo. Assim, não, tem o custo, mas a gente consegue ter esse suporte, né, consegue ter. E desde o início ali da implementação de todas a questão da adequação aqui do ponto, melhor dizendo, né, foi tudo fundamental para que a gente conseguisse tomar as decisões corretas. É cansativo, é maçante, vai ter pessoal te cobrando, ó, já fez isso, tem aquela ação, vamos fazer essa ação, tá pendente essa ação aqui, você não vai inaugurar se não fizer essa ação aqui, poxa, mas não dá para fazer, não dá, porque é padrão, mas aí funciona, você vê que para o bem, né, e novamente, aquela mentalidade, pô, abre a mente, respira fundo, né, e segue, e dá certo, né? Acho que isso é fundamental, a gente conseguir ouvir de uma maneira positiva, né? Ver com bons olhos essas críticas construtivas que vêm, né? Não são críticas, mas é algo que ajuda a gente a construir, desafia a gente e nos torna mais fortes. Então, tudo isso com certeza nos torna, sem falar como pessoa, né? A gente se desafia, a gente sai da zona de conforto, poxa, eu estou acostumado, voltando na indústria, eu estou acostumado a fazer tudo da maneira mais correta possível, porque eu já domino a minha área. Agora vem outras pessoas me cobrar que eu estou fazendo errado, mas eu não estou fazendo errado de propósito, né? Eu só esqueci de fazer. E a gente conseguindo encarar, né, esses pontos aí que vem, a gente enxerga como complemento e vai nos tornando mais fortes aí como família, né, e como pessoa também. Legal, legal. Enquanto o Isaías falava, o Anderson já concordava com a cabeça, né, Anderson? Essa implantação é um pouco tensa mesmo, muita coisa acontecendo,
Mas o Isaílson foi o primeiro franqueado onde a gente implementou um projeto de implantação como a gente gostaria mesmo. E aí deu muito certo, a gente ajustou os detalhes que precisava, o Anderson já está nesse projeto também, então assim, a gente mudou muito o nosso sistema de implantação, e a Cauélio está aqui, o Matheus, enfim, fizeram um formato, um método de implantação que está dando muito certo, e deu muito certo. E assim, foi muito saudável, apesar dessa tensão que tem da implantação, mas antes era bem difícil. Então, o Isaías foi o primeiro franqueado que ele inaugurou assim, sem ter brigado com ninguém da franqueadora, né? Então, é sinal que deu certo. E assim, realmente também fazer um método que funcione. Eu lembro quando eu fui fazer a implantação, cara, eu queria matar a Priscila que trabalhava na franqueadora, né? Porque tinha uma planta da recepção que tinha que ter lá a tal da Yuca, e eu não conseguia nem comprar a Yuca, aqui em Piauí nem existia, né? Mas eu sabia que era para o bem do negócio. Depois, a Priscila foi das melhores colaboradoras da franqueadora para nós. Fizemos uma amizade de muitos anos, né? Então, assim, o pessoal que está trabalhando aqui da franqueadora, eles querem o bem do franqueado. Acreditem, eles querem o bem do franqueado, eles querem uma unidade certinha para o bem do franqueado sempre, né? Não é para pegar no pé de ninguém, não é para castigar ninguém, não é para tirar investimento de ninguém. Eles são muito conscientes do dinheiro do franqueado, mas é fazer a coisa certa, que nem o Zeus falou, né? Muito bom. Isaílson, você como franqueado hoje, você jumper, sangue verde na veia, quais são os principais diferenciais que você vê hoje que nós temos perante a concorrência? Olha, desde o início, né, quando a gente começou a buscar outras bandeiras, outras possibilidades de investimento, acho que só confirmou aquilo que a gente já acreditava, né? Realmente casa com o que a gente estava falando, essa preocupação que dê certo, a preocupação que a minha fachada seja correta, a preocupação que dentro do meu ambiente seja acolhedor, né, que a experiência do usuário seja boa, acho que isso conta muito. Então, a palavra acho que seria excelência, né? A gente busca sempre a excelência. Somos excelentes? Talvez ainda não, né? Mas em relação à concorrência, em relação às demais bandeiras, com certeza a gente tem um grande diferencial, né? E me chamou a atenção muito quando eu cadastrei em algumas bandeiras, né, entre elas a Jumper, para a gente começar a conversar, e a Jumper primeiro avaliou, né, o meu perfil, né, para ver se encaixava realmente para um investidor na área de educação, né, que é o objetivo. E outras bandeiras simplesmente, não, pode fazer, você pode continuar trabalhando onde você está, você e tua esposa, só coloca alguém lá para tocar, e o negócio se paga sozinho. Não é isso que a gente quer, é algo a mais, é algo além, né, que a gente consiga realmente ter um propósito. Como a gente está falando desde o início, a gente estava buscando um propósito, não somente um investimento, né? Não somos, nem eu nem a Gabi, não somos herdeiros, né? A gente está realmente construindo isso aqui com suor, então a gente quer algo para se envolver, né? E para ter um propósito juntos, em família, é o que está fazendo mais sentido para nós, né? E essa busca pela qualidade, pela excelência, isso faz a diferença, né, em relação aos demais. A própria comunidade, como eu falei, a prova social está sendo o nosso melhor marketing, porque a comunidade está vendo, que a gente está buscando entregar um ensino de qualidade, a gente está preocupado, né, a gente está perguntando como que estão os alunos, se eles estão aprendendo, aquele aluno que não está aprendendo em sala de aula, a gente chama os pais para conversar, né, é pouco tempo de ensino, mas, poxa, 2 meses já dá para conhecer um aluno, para ver se ele tem dificuldade ou não, né, já chamamos 2, 3 aqui pais para conversar justamente sobre os filhos. Então, esse cuidado, essa atenção é muito importante. Né? Então já vieram me perguntar, mas o concorrente tal tem um curso de informática a R$100, faz lá, beleza, vai para ver como é que é, né? Vai fundo, né, Edson? Então, não tem comparação, né, a gente colocar um ensino de qualidade, um ensino presencial em sala de aula com um ensino EAD para você ficar só lá com o fone assistindo um vídeo gravado e tentando repetir algumas coisas. Acho que isso com certeza chancela a qualidade da Jumper, né? Nossa, muito bom, Isaílson. E o Isaílson, pessoal, ele podia usar de algumas muletas aí, algumas bengalas, se ele quisesse, tá? Como assim? Já teve jumper em Timbó. Então, ele poderia falar assim, por exemplo, não, mas já é ruim aqui, a cidade está queimada, nossa,
eu não fiz matrícula porque aqui o pessoal que passou queimou a cidade. Ou ele podia usar também da questão assim, mas já teve jumper aqui, então o pessoal fez um bom trabalho, eu vou agora só colher esse resultado e estou conseguindo o resultado por causa disso. Não, ele passou uma borracha, claro que tinha os dois lados na cidade mesmo, de já ter uma jumper lá, mas ele simplesmente focou em fazer o negócio dele acontecer. Então, isso é importante também, dizer que a desculpa não vai fazer matrícula, a desculpa não vai botar faturamento no banco, na conta, não vai pagar as contas. Desculpa é só desculpa. Então, isso é muito bom, né? Porque vocês, desde o primeiro momento, vocês não ficaram olhando para isso, né? Porque é aquele ditado, que você foca, expande. Se você ficar olhando para as coisas ruins vão aumentar ainda mais. Então, vamos olhar para as coisas boas aumentam também. E muito bom esse posicionamento de vocês, mais uma vez, aí que eu falo. E, assim, na hora de vender o curso, Isaías, eu só lembro que você falou, opa, a gente tem uma aula de qualidade, a gente tem uma entrega de qualidade, mas perante a concorrência hoje aí, né? Por que o aluno está vindo fazer curso com você e não na concorrência, apesar do preço? Olha, eu acho que pela diversidade, pela qualidade do atendimento, a gente tem provas direto ali, constantes, do pessoal agradecendo a qualidade do atendimento, né, a maneira que o pessoal é recebido, a atenção que a gente dá em cada mensagem que mandam para a gente, né, como eu falei, tem várias provas aí, a Gabi e o Yuri são provas disso aí que eles têm no celular que eles trabalham ali, pessoas agradecendo, muito obrigado pelo seu atendimento, muito obrigado pela atenção, poxa, é realmente isso que eu estava buscando. Então, isso tem sido um diferencial. É realmente a gente buscar o diferencial. Né? Complementando um pouco o que você falou aí também, né, Leandro? A gente vê muito. É normal, a gente é ser humano, a gente se frustra. Às vezes a gente para pensar, poxa, mas por que a franqueadora faz desse jeito? Por que não fizeram desse jeito que é mais fácil? Né? Começa a pensar em muletas. Mas eu e a Gabi, a gente dá certo nisso, que às vezes um começa a falar para o outro, a gente para. Não, vamos pensar. Enquanto a gente está reclamando, quantas matrículas a gente pode estar fazendo? Então, vamos parar de reclamar, vamos fazer matrícula que é melhor. E parece clichê que eu estou puxando alguma coisa aqui, mas não. Realmente, se eu me apegar ao que está ruim, eu não vou parar para olhar o copo meio cheio, né? Novamente, o exemplo, o copo meio cheio, é o exemplo que você deu para nós no treinamento de novos franqueados, né, Leandro? Então, a gente ter essa mentalidade, pô, mas o copo está meio vazio, vai adiantar eu ficar reclamando? Não, eu vou encarar da melhor maneira, vou tentar encarar da melhor maneira aquilo ali, né? E eu acho que isso também transparece também para as pessoas que estão sendo atendidas, que estão vindo aqui para ser atendidas, né? Eles veem que a gente acredita, que a gente tem um propósito, que a gente não fica, mas muitas pessoas chegam aqui reclamando da concorrência para nós. Eu poderia puxar uma cuia de chimarrão e ficar falando a tarde toda sobre mal da concorrência aqui com eles, mas não é esse o intuito. Não, beleza, não gostou de lá, tá bom, mas a Jumper é assim, assim, assim. A Jumper é boa nisso, boa naquilo. Se a pessoa não gostou, paciência, ela vai para casa pensar, ela vai voltar. Ela vai comprar, ela só não sabe que ainda não chegou a hora dela comprar. Né? Mas a gente ter esse entendimento. Muitas pessoas vêm aqui, como o Yuri falou para nós, vem uma pessoa fazer leilão aqui, né? Ela falou, poxa, eu quero por esse valor aqui, porque na concorrência é isso. Tudo bem, pode ir para casa, pensa, se quiser voltar, volta, mas o nosso valor é esse, né? Então, acho que isso tem um diferencial também com a concorrência, porque a pessoa que não faz, querendo ou não, ela fica pensativa, né? Poxa, mas tem muita gente indo, tem muita gente falando bem, né? O que essa Jumper tem que os outros não têm? Então, mas vou ser sincero, a gente nem se atenta muito a concorrentes, porque eu acredito que a gente não tem muitos concorrentes aqui na cidade, porque como você falou, Leandro, eles não têm essa pegada da Jumper, de se envolver na comunidade, de visitar o pessoal, de conversar com as pessoas, né? Eu diria que é quase nula a nossa concorrência aqui, sem falar nos cursos, né? A diversidade dos cursos que a gente tem também, então... Que legal, que legal. Pessoal, vocês ouviram, né? Preço não vende. Preço não vende, gente. O que vende é qualidade do atendimento. Porque, assim, eles são novos na cidade ainda, né? Então, assim, nem moravam na cidade, tá? Deixar bem claro. Que eles estavam morando em Blumenau, né, Isaías? Então, não moravam na cidade. Isso. Então, eles são de fora da cidade. E são novos, a escola é nova. Então, você mostrar uma qualidade de aula, estão mostrando, mas é cedo ainda. Então, eles têm que mostrar uma segurança muito grande no serviço que eles estão vendendo. Uma segurança muito grande na qualidade que eles estão vendendo. E preço, gente, não faz a diferença. O que faz a diferença é o bom atendimento.
né? Preço não é diferencial. Bom atendimento, sim, é diferencial, tá? Então, isso fica muito claro para nós, muito claro mesmo. Bacana, olha só quanta coisa interessante aí que a gente está conversando, né? E, Isailson, que dica que você daria para os seus colegas franqueados, colaboradores de franquias, que hoje não estão conseguindo atingir aquele resultado que gostariam de estar atingindo? Qual dica que você daria para eles? Aonde que eles teriam que olhar primeiro? Qual que seriam as estratégias? É equipe? É questão de cultura? É questão do acreditar na marca? É, qual dica você daria para quem ainda não encontrou aquele caminho correto, né, para fazer matrícula, para conseguir um bom faturamento? Olha, o que tem funcionado muito para a gente, né, Leandro, é sentir, né, quase a empatia, a gente ter empatia, mas com tudo, com o negócio, com as pessoas, com a equipe, com o cliente, com aquela pessoa que veio visitar e não virou cliente, a gente ter a empatia, né, se colocar no lugar de cada pessoa, a gente entender o que cada um está se passando. Às vezes a gente vai descontar na equipe, a pessoa não está num dia legal, ela não vai vender bem naquele dia, não vai vender bem no outro dia também, são pessoas, nós somos pessoas também, né? Então me colocar no lugar, tentar conversar, tentar dar apoio, dar esse suporte, né, a gente ter esse cuidado e, sem dúvidas, também a persistência, né, a gente acreditar no propósito, né? Realmente a gente vestir a camisa. Como eu falei, a gente não está de brincadeira aqui, né, não é porque eu estou com o microfone aberto que eu estou falando isso aqui, mas a gente não está de brincadeira aqui, a gente está 12, 14 horas por dia. É cansativo, é exaustivo. Para um ser humano é exaustivo isso. Mas é um propósito. Para nós, a gente cansa e é gostoso. Então, a gente tem prazer no que a gente está fazendo. Acho que quando se encontra, né, tem um propósito, tem a persistência, consegue ter essa empatia, sentir como é que está o ambiente, parar para analisar, né, e não se preocupar, não se frustrar com os erros. Eu acredito muito em energias, né? Acho que quanto mais você mentaliza em energias negativas, em coisas ruins que estão acontecendo, mais você atrai. Então, isso acaba contaminando o ambiente também. A gente percebeu, isso aqui tem um caso nítido logo no início. A gente pegou uma semana assim que a energia estava muito pesada no ambiente, mas não digo energia ruins, assim, né? Mas realmente a gente ficou estressado, a gente ficou tenso, a gente pensou, poxa, será que vai dar certo mesmo? E é uma dúvida todos os dias. É diferente da CLT, por exemplo, que você sabe que fez ou não fez, o teu dinheiro no final do mês está lá na conta, né? Agora, o empreender é você acreditar em você mesmo. Né? E até tem uma frase que Nelson Mandela falou, eu gosto muito dela, que é sempre parece impossível até que seja feito. Né? Então, para a gente, poxa, parece impossível a gente abrir uma jumper. Nós estamos aqui, eu e a Gabi, né? Com essa equipe maravilhosa nesse suporte com a gente. Parece impossível a gente chegar nos 100 mil. Meu, quantas unidades chegaram nos 100 mil já? Então, a gente realmente acreditar, ter a persistência, correr atrás. Né? Muito bom. Olha quanta coisa legal, né? Olha que legal. Eu acredito muito na energia também, Zé. Muito, muito. Tanto quando a gente entra numa franquia, a primeira coisa que chama a atenção nossa é a energia, né? A energia daquele lugar, a energia da escola. Isso, para nós, é muito forte, assim, né? E sobre estar nessa rotina dentro da escola, é cansativo e é gostoso ao mesmo tempo, né? É algo que eu diria até viciante, sabia? Como assim? Sábado eu fui levar as meninas numa ação numa cidade, depois fui levar numa ação noutra cidade, fiquei lá ajudando elas um pouquinho também. Depois voltei para a escola, a direta estava na recepção também, eu também fiquei um pouco ali ajudando, recebendo, né, algumas mensalidades, tinha dado problema em boleto, e aí conversa com o pai, toma um chimarrão. Depois nós conversamos até, eu e a Dileia, nossa, que saudade que a gente tava de fazer isso, né? Porque é viciante, é algo muito bom mesmo. E aí, depois que vim para a franqueadora, até 2, 3 anos de franqueadora, me confundiram até com o pai do Isailson, para vocês terem uma ideia, né? Então, envelheci em 2, 3 anos do que não envelheci em 10 anos nas franquias, para vocês terem uma ideia, né? Na inauguração, o cara chegou lá, falou que eu era pai do Isailson. Mas tudo bem, né, Isailson? Foi um elogio, né? Ah, galera, o Edson, ergueu a mão. Edson, gostaria de fazer uma pergunta ou alguma colocação? Show, sim. Gostaria de fazer uma pergunta, já que o pessoal tá meio tímido aí, né? Eu vou fazer à frente, quem sabe a galera. O que dá para ver que você é muito lúcido, você tem uma visão bem clara do negócio e de como você conduz isso. E você tocou num assunto agora há pouco, que é frustrações.
somos seres humanos, a gente se frustra. E eu gostaria de entender de você como é que você lida como é que você faz a gestão dessas frustrações, você, equipe, como é que é feito isso? Até porque que nem, como muitos que estão aqui, né, é o casal também trabalhando dentro do negócio, né? Bom, legal, Edson. É sempre difícil, né? Não tem uma receita de bolo, como a gente falou, a gente é ser humano, então cada frustração é diferente, é um momento diferente, mas, como eu falei, eu gosto sempre de olhar o lado positivo das coisas, né? Poxa, aconteceu alguma coisa, mas qual que é o lado positivo disso aqui, né? Será que tem algo que eu não possa fazer para mudar? Vamos refletir o que eu posso fazer em lugar do que eu ficar martirizando ali, ficar pensando em outros desafios que virão, né, ficar sofrendo antecipadamente. Tem muitas situações assim, que a gente nem chegou ao final do mês ainda, eu já estou sofrendo antecipadamente com o final do mês, minhas contas vão vir, os boletos vão vir, mas, poxa, eu ainda tenho tempo para jogar, ainda tenho tempo para dar certo, mas esse mês tem 2 dias a menos, porque é feriado, aí vai emendar com sábado. Se eu ficar pensando dessa maneira, eu nunca vou olhar o lado positivo, que são os dias úteis que eu ainda tenho pela frente, né? Então, a gente parar, refletir, sair, de repente, trocar um ambiente, eu faço muito isso, a minha equipe aqui vê que tem dia que eu estou trabalhando na nossa sala aqui com a Gabi, tem dia que eu estou lá na sala de informática trabalhando sozinho, tem dia que eu estou lá na sala geral, estou lá pensando, porque você troca um ambiente, trocam os insights da mente, você começa a refletir de uma maneira diferente, você começa a lembrar de outras coisas também, né, e você se torna lúcido de novo, né? Poxa, se eu pensar ou não pensar nisso aqui, vai ter que se resolver, né? Com esforço, mais esforço ou menos esforço, vai ter que se resolver e a vida vai continuar, a vida vai seguir, né? Acho que isso é o que eu trago muito para mim. A vida vai continuar, independente de você se frustrar ou não. Então, a gente acaba tendo que virar essa página o mais breve possível. E quando se trabalha com a equipe que tem essa maturidade também, facilita bastante, né? A gente conversa muito com eles, às vezes a gente se frustra, às vezes vem um cliente que fala alguma asneira ali que não vem ao caso, mas, poxa, vira a página, pessoal, a gente sabe que a gente é mais do que isso. Ah, mas a pessoa veio aqui e falou que o curso não é bom. Vira a página, não é essa pessoa que vai mudar o jogo para nós, né? Vira a página, vamos para a próxima, vamos para o próximo cliente, olha quanta gente elogiando, né? Olha quanta avaliação positiva que a gente tem, e assim vai, a gente tem que sempre buscar algo para nos motivar, né? É isso aí, quando você tem um propósito muito bem definido, né, não é essas coisas rotineiras que nos desanimam, né? Perfeito. Isso é muito forte mesmo. É muito importante, porque assim, no momento do desafio que a gente realmente tem que ter essa mente tranquila, né? A gente não pode jogar fora, às vezes, o que a gente demorou muito tempo para a gente construir, né? Legal. O Anderson de João Pessoa mandou aqui sobre energia, já vieram visitas aqui na unidade para processo seletivo, onde todas falaram que sentiram uma energia positiva na unidade. Isso é ótimo, né? Porque o cliente também vai sentir quando ele entrar para fazer matrícula. Então, os pais, eles não vão colocar os filhos estudar em uma unidade onde eles não sentiram uma boa energia. Então, a energia do ambiente é muito importante mesmo. E a energia do ambiente é feita pelo quê? Pelas pessoas que estão ali. Então, é importante o franqueado identificar também quem que é energia positiva e quem que é nuvem negra, né? Eu costumo brincar, até no PGR a gente brincou bastante sobre isso. As nuvens negras, né, que muitas vezes você tem dentro da escola, então tem que identificar a nuvem negra, né? Dizer, ó, a nuvem negra, ela fica escondidinha lá, não faz atendimento. E cuidar também para não acabar contagiando de forma negativa o restante da equipe. Ah, legal. Energia é importantíssimo. Em tudo, na verdade, né? Em tudo, para a nossa vida. E, Isailson, pessoal que tiver mais pergunta aí pode fazer, fique bem à vontade. Mas, assim, uma última pergunta minha para você. Qual foi o maior ensinamento que você teve desde que você veio para Diante? Qual foi a maior virada de chave para você? Olha, eu acho que acreditar em si mesmo, Leandro, a gente conversa muito, né, com a Gabi, a gente sempre teve perto da família, a família sempre motivando, então a gente saiu da cidade cedo, né, começamos a
a se aventurar, mas sempre a família dando apoio, né? E quando você fala em empreender, você vai assumir um risco sozinho, né? Sozinho nós aqui, né? Eu, a Gabi, a nossa filha. E se você não acreditar em si mesmo, se você parar para perguntar para as pessoas que não construíram nada, elas vão dizer que você é louco, que você não vai dar certo. Olha, milhões de exemplos que não deram certo. Então, quando você passa a acreditar em si mesmo, faz toda a diferença, né? Então, como eu falei, empreender é você acordar e não ter certeza do amanhã, mas você ter esse propósito que você vai conseguir chegar lá, né? Diferente da CLT, que te dá essa segurança. Então, acho que esse acreditar em si mesmo, a gente unir forças, fez toda a diferença. Para cada caso que não deu certo, temos quantos que deram certo? A maioria não deu certo. Então, se nós formos olhar o que não deu certo, é a grande maioria. Infelizmente, assim é no nosso Brasil inteiro, ou até no mundo, talvez, né? A grande maioria é que não dá certo. Quem dá certo são poucos que têm essa persistência de continuar, né? De ter essa resiliência e de continuar se desenvolvendo, né? Como eu falo, eu falei bastante na última reunião de resultados, os mentos que nós temos, né? O envolvimento com o negócio e o desenvolvimento quando você está no negócio. Então, isso faz toda a diferença. Então, se você quiser buscar exemplo negativo, gente, exemplo negativo é o que mais tem, né? Exemplo negativo tem de monte. Ah, mas uma franquia da Jumper fechou. Às vezes acontece. A KNN fecha 20, 30 por mês. Instituto Mix fecha 30, 40 por mês. Mas quantas que abrem? Quantas pessoas conquistaram muita coisa com a Jumper e com as outras redes também? Então, sempre vai existir muitos cases negativos. O que a gente tem que focar é no case positivo. O que a gente tem que focar é no que dá certo. Cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Muito bem, a Ângela aí, nossa coach, já colocou uma frase motivacional aí também. Então, é isso mesmo. Muito bom, Isaílson. Muito bacana você trazer isso para nós. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui voltaram a lembrar de quando entraram na Jumper também. Não que quando entraram na Jumper tudo era flores, mas lembrar também aquela paixão pela marca, aquele brilho no olho, essa certeza que vai dar certo, que nem você e a Gabi têm agora. Então, com certeza, dá uma acendida novamente naquela brasa, né? Então, isso é muito bacana para nós, né? Trazer essas pessoas assim que amam a marca, estão amando e têm a certeza do que estão fazendo, estão no caminho certo. Isso para todos nós dá uma revitalizada também. Pessoal, perguntas para o nosso amigo Isaílson. Quem tiver pergunta, fique à vontade, fiquem bem tranquilos também. Aqui não tem o certo e errado. Se tem dúvida, pode perguntar. E eu abro aí um momento para perguntas para vocês, tá? O pessoal tá bom ouvinte hoje, né? Então, deixa eu ver alguém aí, se alguém abriu a câmera, o microfone. Tranquilo? A Gabi gostaria de colocar alguma coisa. Gabi, eu sei que ela é tímida, né? Ela não quis aparecer muito. Gostaria de colocar algo, Gabi? É mais o que o Isaílson comentou, né, Leandro? É se envolver com a comunidade e mostrar para o que a gente veio, né? Até um exemplo. Esses dias eu fui numa reunião na escola da minha filha, da nossa filha, né? E chegou lá, eu olhava para o lado, era uma mãe que já tem filho aqui, que é nosso aluno, aí outra ali também. Então, praticamente a sala é toda da nossa filha, da turma dela, estuda aqui. E a gente não sabia. Então, a gente... Olha que legal. É o bom de cidade pequena, né? Todo lugar Sim. que a gente vai, a gente já conhece todo mundo, então é bem legal. O segredo é se envolver mesmo com a comunidade, você entrar em tudo que tem. Tudo que tem aqui a gente tá indo atrás também. Eu até comentei no grupo esses dias ali, teve um evento de Dia da Mulher aqui, também o pessoal veio em cima da hora ali pedir para a gente patrocinar, a gente foi com tudo ali, só mais para participar do evento mesmo. A gente foi, levou a nossa marca, ficou o evento todo passando Jumper no telão lá e tinha mais de 150 mulheres mães, né? Então, e a gente vai colhendo devagarzinho, quem é visto é lembrado, né? Igual a gente sempre fala. Então, Muito bem.
segredo é esse, a gente tá no meio da comunidade. Muito bom. Movimento gera movimento, né, gente? Se tem movimento, vai gerar movimento. E isso que eles estão falando é muito importante. Porque muitas vezes o pessoal vem pedir um patrocínio. Ah, ó, é R$ 300, é R$ 500. Ah, mas é caro, né? Gente, se eu fizer uma matrícula, só com o valor da matrícula eu já pago esse patrocínio. Só o valor da matrícula, sem falar as mensalidades, sem falar quantas matrículas. E quantas matrículas indiretamente eu consigo fazer com isso também? Porque não pense que quando a pessoa faz matrícula na Jumper, é somente por aquele momento. Muitas vezes ela já viu a marca da Jumper em vários lugares. Então, esse investimento, muitas vezes financeiro, com serviço, é importantíssimo. Financeiro e serviço, tá? Porque às vezes tem que ir lá fazer uma maquiagem, tem que ir lá fazer um exemplo, pintura facial, tem que ir lá fazer uma pipoca, tem que ir lá fazer um algodão doce, né? E isso é importante. Mas a gente colhe. Que nem eu falei, um exemplo que eu dei maravilhas minhas, trabalhar no domingo, né? Segunda-feira de manhã estavam de novo na ativa. Mas isso retorna, a gente tem que plantar para colher. A gente não pode ficar só atrás da mesa, né? A gente não pode ficar só atrás da mesa. As pessoas têm que ver a nossa marca. As pessoas também têm que acreditar no mesmo propósito que nós acreditamos. Inclusive, na escola da minha filha, essa semana, um cara me falou um negócio muito interessante. Ele falou, Leandro, vocês acertaram tão bem o negócio que vocês vendem curso para quem quer estudar e vocês vendem também para quem não quer estudar. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, tá, como assim? Porque aquela pessoa que, às vezes, ela não quer fazer curso, ela não quer saber, mas ela senta lá com vocês e ela sai com um curso de 3 anos. E realmente, aí eu parei para pensar, ele tem toda a razão. Aquela pessoa que ela não quer, não tem mais objetivo de vida, aquela pessoa que ela não tem objetivo de crescer na vida, ela senta com nós, a gente faz uma orientação educacional, a gente planeja o futuro dessa pessoa e ela realmente sai com um Formatec de 3, 4 anos. Então, olha que legal. Por isso que é uma orientação. Por isso que a gente está aqui pensando no futuro das pessoas. Por isso que a gente não está aqui só para vender um cursinho, né? Não é o nosso negócio vender um cursinho. Legal, Gabi, pode falar. Leandro, voltando no assunto ali de a gente estar no meio da comunidade, né, e a importância de fazer parcerias também, o nosso orientador, o Yuri, ele é como se fosse um vereador aqui na cidade. Todo lugar que a gente sai com ele, todo mundo conhece o Yuri. Então, ele abriu algumas portas já para nós, né, e uma delas foi do Clube de Xadrez aqui da cidade, que é um clube bem grande, assim, tem bastante pessoas ali que participam, né, e a gente teve a oportunidade de fazer a parceria com eles, e eles têm um evento onde eles convidaram a gente para patrocinar esse evento. Aí sai no troféu deles lá, troféu Jumper, Legal. e o evento é tão legal, tão grande, assim, que o Yuri estava comentando com a gente que costuma ir o pessoal da TV lá. Olha que legal. Pensa chegar no ginásio lá e tá uma faixa da Jumper passando na TV. Tá vendo? Mas vocês patrocinaram, né? Vocês aceitaram dar o patrocínio também. Essa questão do Yuri é muito importante que vocês trouxeram agora. Por quê? Gente, o vendedor, ele é vendedor 24 horas por dia. Ele não é vendedor somente 8 horas enquanto está na Jumper. Ele é, inclusive, às 8 horas, porque às vezes, nem às 8 horas ele né? Nem às vezes fica 8 horas dentro da escola e não entra uma alma e não sai uma matrícula. Mas o vendedor, ele é vendedor 24 horas por dia. Ele está na rua, ele tem que estar vendendo, ele tem que estar fazendo esse relacionamento. Então, esse relacionamento que o Yuri tem com a comunidade é muito importante, porque ele vai vender também, ele vai ganhar comissão também, e ele tem conseguido bons números, bons resultados, mérito dele, mas ele não é aquele cara que ele tem vergonha de sair com a camisa da Jumper na rua. Muito pelo contrário, né? Ele tem esse relacionamento com a comunidade muito forte. Então, o vendedor, gente, ele tem que ser vendedor dentro da escola, ele tem que ser vendedor no Instagram, ele tem que ser vendedor na rua. O vendedor tem que viver o negócio. Nosso negócio não é só o franqueado viver o negócio. O time tem que viver o negócio. A hora que o time vive o negócio, como o franqueado vive o negócio, o resultado só vai ser positivo. Muito bem a tua contribuição também, Gabi. Pessoal,
Alguma pergunta para eles? Ótimo. É que a gente falou bastante, né, Isailson? A gente conversou sobre vários assuntos. Então, agradeço a sua participação, a da Gabi também, mais uma vez. Abro para você fazer alguma colocação que você achar importante, aí para deixar uma mensagem final para os colegas, tá? E muito obrigado mais uma vez, tá? Beleza, legal, Leandro. Agradecer a Gabi aqui publicamente, né? A gente tem essa mania, acho que tem muito a ver com o engajamento também, né? Essa parceria que a gente tem. E quando ela estava falando, eu mandei umas carinhas aqui, uns emojis também. Eu acho que é legal, isso me lembrou muito a questão do engajamento. Instagram, que você falou, né, Leandro? Só para fechar aqui rapidinho. Às vezes as unidades, não estou julgando, não quero me comparar, não, pelo amor de Deus, gente, não sou melhor que ninguém, não somos melhor que ninguém, mas a gente tem que abrir muito a mente para o digital. E às vezes a gente vê, as escolas publicam alguma postagem que não tem nenhuma curtida nem da própria unidade. Aqui, quando a gente publica alguma coisa, eu, a Gabi, a minha mãe, o Instagram da Ágata são os primeiros a curtir, o Yuri, a Elita aqui, que trabalha na nossa equipe, são os primeiros a curtir para gerar engajamento. Por trás disso tem um algoritmo que ele vai mostrar para as pessoas o que mais está sendo curtido, o que mais está sendo comentado. Então isso faz toda a diferença e casa com o que a gente falou ali no final, né, acreditar em si mesmo. Então, quando você acredita em si mesmo, se você nem você não curte a postagem que a tua página cria, quem vai curtir por você? Né? Então, acreditar em si mesmo, reforço isso, ter esse propósito e acreditar em tudo que você está postando, porque aquilo é verdade, né? Como o Eliano nos fala, quer mudar a vida de alguém, venda um curso para ele. Então, você não está fazendo nada de errado, você não está errando no que está fazendo, né? De fechar dessa maneira aí, tá? E agradecer novamente vocês, né, por esse calor, essa energia da família Jumper, com certeza faz muita diferença aí, né? Cara, isso que você trouxe sobre o Instagram, isso é, assim, olha, é importantíssimo. O digital está na nossa vida. Só que não adianta eu querer, assim, um milagre no digital, né? O que o Isaílson trouxe é o quê? A franquia faz um vídeo. Não precisa ser vídeo profissional, mas faz. Os diretores, o franqueado, o vendedor, o orientador, aparece no vídeo. São pessoas para pessoas. O franqueado compartilha nos stories, os vendedores nos stories, os telemarketing nos stories, a tia da faxina nos stories, as pessoas começam a ver a Jumper espalhada por tudo, gente. É o que eu falo isso, hoje o digital, ele é o simples bem feito, ele dá muito retorno. O básico bem feito. Fazer vídeo estilo TikTok, cara, só que aí é como o Zé falou, não adianta eu contratar uma pessoa e colocar, você vai ser a pessoa responsável pelas redes sociais. E eu, Leandro, não curto nada, não compartilho nada, nem apareço, ninguém sabe nem que eu sou da Jumper, muitas vezes, né? Então, assim, eu não posso querer do time o que eu não faço. Então, o franqueado, ele é o primeiro a fazer, a dar o exemplo, a participar, inclusive, dos vídeos, se for o caso. Gente, é coisa simples. O digital, ele tem se tornado mais vermelho no tráfego pago. Aí tem que ter muita estratégia. Aí quem faz quem faz o tráfego pago tem que estudar, tem que sempre estar se desenvolvendo, porque vai mudando, o algoritmo vai mudando. Mas a franquia, o orgânico, gente, é fazer o simples, mas é fazer. Né? É como eu falei antes, movimento gera movimento. Não adianta. Esse dia a gente fez um post da franqueadora, que cai em todas as franquias, né? Acho que foi um sábado que o pessoal do marketing postou. Teve unidade que deu 200 e poucas curtidas, gente. 200 e poucas curtidas. Um post que foi da franqueadora. Por quê? Porque quando vai da franqueadora, geralmente, o algoritmo ele não entrega tanto, porque não é a unidade que está postando. A gente faz como algo assim para não deixar sem fazer nada, ou às vezes o franqueado não consegue fazer. Mas mesmo indo da franqueadora, aquele post teve unidade, deu mais de 200 curtidas, gente, um vídeo. Vocês sabem o que é isso? Imagina se você fizer isso naquele Instagram daquela unidade, fizer isso assim, uns 2, 3 vídeos por semana, fazer um média de uns 5 a 10 stories todo dia, você vai colher, gente. Pode ter certeza que você vai colher resultado disso. Então, o simples bem feito digital, ele funciona, mas a gente não pode ficar atrás da moita.
A gente não pode ficar atrás da mesa. Voltamos a essa questão da mesa mais uma vez. Tanto que, uma época atrás, os professores da Jumper nem mesa tinham. Não sei quem lembra, que era somente uma banqueta. Porque o nosso negócio não é ficar atrás da mesa, gente. Nosso negócio não é ficar atrás da mesa. Nosso negócio é estar em movimento. Isaílson, muito obrigado. Você contribuiu muito. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu posicionamento, pelo teu crescimento também. Gabi, a mesma coisa, né? Realmente são um casal assim que tem o sangue verde da Jumper, realmente vocês vivem o negócio, assim como muitos que estão aqui também. Estendo esse agradecimento a todos que estão nos acompanhando, gente. Obrigado por vocês estarem aqui na live, estarem aqui também aprendendo, se desenvolvendo, ou relembrando, né? Ou relembrando. E coloquem em prática, que eu tenho certeza que vocês vão colher. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Zailson. Obrigado, Gabi. Vamos para cima. Abraço a todos e fique com Deus. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.